Fala 702, beleza, gente? Olha só, tô passando aqui só para conversar com vocês sobre alguns exercícios dos módulos 3, 4, 5 e 6 que eu destaquei que são os mais importantes para a nossa prova, beleza? Vamos lá, nessa página 342 eu destaquei a questão de número 1 e olha o que ela fala. Observe um mapa da estrutura geológica do Brasil a seguir e faça o que se pede. Na letra A, aparece: identifique as estruturas geológicas que formam o relevo brasileiro. Deixa eu só virar aqui meu tablet, gente, vai ficar mais fácil de eu enxergar. Um minutinho. Girou, girou, girou. Bora. Vamos lá. Bom, temos um mapa aqui, né? Bem direto e reto, Brasil, estrutura geológica. E aí, depois que a gente leu o título de um mapa, o segundo passo que a gente tem que fazer é ir para a legenda. E aí, direto e reto, né? Estrutura geológica. Escudos cristalinos, rochas dos períodos arqueozoico e proterozoico. Em amarelo, o escudo das Guianas. Em laranja, escudo brasileiro, né? Em roxo, bacias e coberturas sedimentares. Então, letra A vem e fala assim: identifique as estruturas geológicas que formam o território brasileiro. Gente, se você não sabe quais são as estruturas geológicas que formam o território brasileiro, a letra A já te entrega isso de bandeja, tá? São escudos cristalinos e bacias sedimentares. Show de bola? É isso. Lembrando, escudos cristalinos, formas de relevo formadas há muito tempo, pela cristalização do magma, cristalização, escudos cristalinos, tá? Dando origem a essas formas de relevo, que são nada mais nada menos do que planaltos, tá, gente? E bacias sedimentares são locais planos, onde nós temos a deposição de sedimentos, vindos inclusive desses planaltos, desses escudos cristalinos. Tranquilidade? De boa? Maneiro. Letra B de bola. Quais tipos de mineral são encontrados em cada uma dessas estruturas geológicas? Indo direto para o gabarito, nós temos aqui escudos cristalinos, minerais como granito, quartzo, ferro, ouro, cobre, etc. Isso é meio óbvio, né, gente? Escudos cristalinos, olha o nome, cristalinos, tá? Se você quer encontrar granito, ouro, ferro, enfim, minerais metálicos como um todo, você não vai procurar nas bacias sedimentares, isso não tem sentido nenhum. Você vai procurar nos escudos cristalinos, beleza? Então, nos escudos cristalinos, nós vamos encontrar minerais metálicos, nós vamos encontrar quartzo, ferro, vamos encontrar o próprio granito, ouro, cobre, etc. Beleza? Então, se você quer encontrar algum desse tipo de minerais, né, alguns desses materiais, tem que procurar no escudo cristalino. Agora, se você quer encontrar carvão, petróleo, gás, tu vai encontrar nas bacias sedimentares. Por quê? Porque olha só, como que o carvão, o petróleo e o gás se formam? Eles têm um processo de formação bastante semelhante, tá? É com matéria orgânica, e não necessariamente só matéria orgânica, mas principalmente matéria orgânica, que vai se depositando ao longo de muitos e muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos, né? Até que esses produtos, esses materiais, essas commodities sejam formadas. Tranquilidade? Então, nos escudos cristalinos, minerais metálicos, ouro, ferro, quartzo, granito e etc., cobre. Já nas bacias sedimentares, nós vamos encontrar combustíveis fósseis como carvão, petróleo, gás natural. Tranquilidade? E aí, indo para a letra C, nós temos o seguinte: explique a origem dessas estruturas geológicas. Eu acabei de dizer, né? Mas está aqui o gabarito, caso você queira copiar, beleza? Enquanto isso, eu vou aqui só comentando novamente que eu já expliquei para vocês. Escudos cristalinos, são a mesma coisa aqui, planaltos, são formados pela solidificação, pela cristalização do magma derramado sobre a crosta terrestre. Almir, mas que magma é esse que caiu sobre o Brasil? Lembra? No final da Pangeia, os continentes se movimentando. Isso daí tudo não acontece de maneira branda, não. Tem atividade tectônica, tem derramamento de magma, né? É o magma chegando até a superfície, sendo derramado sobre a crosta. Então, esse magma será
cristalizado e formará essas estruturas geológicas que são os escudos cristalinos, que são os planaltos, beleza? Já as bacias sedimentares, né, são estruturas geológicas sedimentares que são resultado de sedimentos, beleza? Sedimentos que vão cair ali nessa localidade, seja sedimento de rochas que existiam anteriormente, como também de materiais orgânicos que vão se acumulando, mas destaco materiais orgânicos, tá? Que vão se acumulando naquela localidade até formar as bacias sedimentares, tá? E aí quando eu dou destaque para esses materiais orgânicos, é pensando principalmente na formação de petróleo e gás natural e carvão, tá? Mas para a formação da bacia sedimentar tem que ter sedimentos, né? E aí um grande foco para sedimentos fruto do desgaste da quebra de rochas e também de materiais orgânicos. Tranquilidade, gente? Então, ó, nessa página que eu queria falar era sobre a número 1. Na página 343, nós temos a questão aqui, ó, de número 1, que fala o seguinte: quais impactos ambientais estão associados à implantação da atividade extrativa mineral? Pessoal, não existe mineração. Atividade extrativa mineral é mineração, tá? Não existe mineração que não impacta o meio ambiente. Tranquilidade? Toda atividade de mineração irá gerar um impacto ao meio ambiente, porque é necessário, muitas vezes, tirar porções e porções de solo, é necessário utilizar produtos, no caso da busca por ouro, que vão poluir os rios, os lagos, os lençóis freáticos. Não tem mineração que é amiguinha do meio ambiente. Se é mineração, terá um impacto no meio ambiente. A questão é, vai destruir mais ou vai destruir menos? A destruição irá ocorrer. Tranquilidade? Então, quais os impactos ambientais associados à mineração? Presta atenção, não se entrega. Cara, desmatamento, poluição de águas, destruição de solos agrícolas, né? Pensando na atividade agrícola, né? Como que essa atividade econômica, que é a mineração, impacta na agricultura, erosão, sabe? Contaminação de recursos hídricos, contaminação de animais, cara, contaminação de lençóis freáticos, cara, etc. Não tem mineração que é amiga do meio ambiente, beleza? A gente vive um momento em que muitas atividades tentam se provar enquanto ecológicas, enquanto amigas do meio ambiente. A mineração não é um caso. Se aparecer propaganda de mineração que respeita o meio ambiente, isso é papinho furado. Não faz sentido nenhum uma atividade tão agressiva quanto a mineração se dizer ecológica. Você pode desmatar, você pode destruir, você pode poluir menos, mas esses efeitos irão acontecer de qualquer jeito. Tranquilidade? Então, ó, número 1, tranquila, nada demais, tá? Já falamos sobre isso em sala, inclusive. Mas tudo isso aqui já foi falado em sala e o que não foi falado, né, com tanto detalhe, já foi trabalhado naquele nosso vídeo anterior. Show de bola? Então, se você quiser copiar o gabarito, tá aí para você na tela. Tá? A outra questão que eu queria conversar com vocês é justamente sobre a número 4, que fala assim, ó. Deixa eu baixar aqui que o plural pelo navegador, ele dá umas bugadinhas, tá? 4. A localização de cada um dos recursos minerais segue uma lógica espacial. A geologia estuda a constituição das rochas e os geólogos são capazes de dizer onde estão as jazidas minerais. Sobre isso, responda. É possível encontrar petróleo nas serras de escudos cristalinos? Justifique. Eu acabei de falar sobre isso, né? Inclusive, antes de eu ir para a resposta, eu vou aproveitar esse enunciado que ele é maiorzinho, né? Ele tem um textinho junto, para comentar com vocês como que questões dissertativas, né, questões em que vocês têm que escrever, construir um texto, elas precisam ser lidas para que você consiga desenvolver uma boa resposta, beleza? Por que eu estou fazendo isso agora? Porque eu percebi na nossa somativa, percebi em sala de aula, não só na turma de vocês, como em outras turmas também, que é um sintoma, talvez, do tempo que nós vivemos, que os alunos, eles passam pela questão, eles não leem a questão. Uma
paciência muito limitada, né, para conseguir acompanhar o que a questão traz, que pode te ajudar, inclusive, a entendê-la. Então vamos ler essa número 4 novamente, só que dessa vez com mais calma. Vamos lá. A localização de cada um dos recursos minerais segue uma lógica espacial. A geologia, bom, vamos destacar aqui, ó, a geologia, tá? Estuda a constituição das rochas, beleza? E os geólogos são capazes de dizer onde estão as jazidas minerais. Almir, por que você está fazendo isso, perdendo tempo fazendo isso? Para te ajudar a entender como que se faz uma questão dissertativa. Você não vai simplesmente ler a questão como se, com o olho passando rapidão, desesperado para chegar na pergunta. Você não vai fazer isso. Pelo amor de Deus, se dá um tiro no pé. Beleza? Você vai destacar os principais elementos, as principais palavras que podem te ajudar a compreender o sentido da questão. Então, nós estamos falando desse capítulo aqui específico, né? Ele fala sobre geologia. Então, quando eu fui pronunciado, eu destaquei geologia. Por quê? Porque se eu bato o olho, eu já sei do que ele está falando. Está falando de clima? Não. Está falando, sei lá, de geopolítica do mundo pós Segunda Guerra Mundial? Não, está falando de geologia. Destaquei. Show de bola? E a geologia vai estudar o quê? Vai estudar a composição das rochas. O que está dentro das rochas, que a gente já entendeu, que são minerais. Rochas são aglomerados de minerais. Show de bola? Então, a geologia, que é essa ciência, estuda a composição, a constituição das rochas. Tranquilidade? Maneiro. E a galera que estuda essas composições, a galera que se debruça sobre a geologia, presta atenção, não se entrega. Vamos embora. São os geólogos, tá? Assim como quem se debruça, quem se dedica à geografia, são os geógrafos, tá? Então, os geólogos são capazes de dizer onde estão as jazidas minerais. É a galera que estudando as rochas, estudando onde mais ou menos você vai encontrar certos tipos de rocha, consegue apontar aonde estão as jazidas, os locais onde nós encontraremos diversos tipos de minérios, minerais que podem vir a se tornar minérios quando atribuímos o valor econômico a esses minerais, tá? Ou esse aglomerado de minerais que são as rochas. Beleza? Então, olha só o que nós temos aqui. Nós temos a geologia, que é essa ciência, tá? Que estuda as rochas, é a constituição das rochas, o que tem lá dentro. Beleza? E, a partir de um estudo mais amplo, nós conseguimos entender onde que certos tipos de rochas, certos tipos de aglomerados minerais estarão localizados. Show? Na sequência, vamos embora. É possível encontrar petróleo. Estou destacando o petróleo. Ele está me perguntando sobre petróleo. Está perguntando sobre carvão? Não. Está perguntando sobre gás? Não. Está perguntando sobre, sei lá, algum tipo de rocha sedimentar? Não. Está perguntando sobre petróleo. Beleza? É possível encontrar petróleo nas serras. Serra é um tipo de planalto, tá? Mas se você não está ligado nisso, vamos continuar. Nas serras de escudos cristalinos. Escudo cristalino é planalto, tá? E a gente já entendeu que escudo cristalino é formado a partir da cristalização, da solidificação do magma. E eu já falei sobre isso antes, inclusive, tá? Tu vai encontrar petróleo, ou carvão, ou gás natural nos escudos cristalinos? Não, não, não. Nos escudos cristalinos você vai encontrar minerais metálicos, você vai encontrar ouro, prata, você vai encontrar ferro, mas você não vai encontrar petróleo, gás e carvão. Petróleo, gás e carvão, presta atenção, você vai encontrar em bacias sedimentares. Por quê? Porque estes três materiais, que são recursos fósseis, né, eles basicamente são formados pela deposição de material sedimentar, ou seja, de sedimentos, pedacinhos de rocha, pedacinhos de matérias orgânicas, de material orgânico,
Tranquilidade? Então, a pergunta aqui é muito simples, perceba. Ele tem um textinho, só que nós destacamos os elementos mais importantes e para responder isso ficou muito fácil. Cara, tu vai encontrar petróleo no escudo cristalino? Não, não, não e não. Beleza? E aí a resposta aqui, não, porque o petróleo se forma nas camadas sedimentares que compõem a bacia sedimentar, como a gente tinha acabado de conversar aqui. Tranquilidade? Então, isso é uma dica para como você vai responder perguntas que são dissertativas, que tendem a ser mais complexas, beleza? Se a pergunta é mais complexa, ela exige um raciocínio igualmente mais complexo. Você não vai simplesmente passar pela questão como se você estivesse desesperado para chegar na pergunta. Você vai ler com calma, destacando os principais elementos que podem te ajudar a compreender essa questão. Show de bola? Vamos seguir. E aí os próximos exercícios aqui do módulo 4, que eu destaquei, espera aí que eu já vou encontrar aqui. Nós vamos trabalhar agora a página 356, beleza? 356, praticando o aprendizado. Vamos lá. Questãozinha de número 1. As estruturas geológicas compostas de uma grande variedade de rochas contam a história da evolução do planeta. Considerando as estruturas geológicas encontradas no Brasil, por que dizemos que o relevo brasileiro é antigo? Preste atenção, não se entrega. A gente já vai responder? Não, é claro que não. O que a gente vai fazer agora? A gente vai destacar o que é mais importante. Olha só, na número 1 está escrito o seguinte, as estruturas geológicas. Por quê? Você está falando do quê? Você está falando de golfinho? Você está falando de climatologia? Você está falando, da política brasileira no pós-década de 70? Não. Você está falando de estrutura geológica, beleza? De geologia. Então vamos destacar as estruturas geológicas. Compostas de uma grande variedade de rochas. Geologia estuda rocha, estuda a composição de rocha. Show de bola? Contam a história da evolução do planeta. Isso aqui você vai destacar, tá? Por quê? Porque é um elemento que se relaciona com o que vinha sendo dito anteriormente, tá? Estrutura geológica. E a gente já viu em sala também que, para entender a história do nosso planeta, nós iremos fazer o quê? O que os geólogos fazem para entender a história do nosso planetinha azul? Eles olham para cima, fazem um jutsu, a resposta cai no colo deles? Não. Eles tiram da cabeça deles? Também não. Como é que eles fazem? Eles basicamente estudam rocha. Porque rochas vão se formando e se depositando umas sobre as outras, presta atenção, ao longo de milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de anos. Então, se eu quero saber a história do nosso planeta há milhões de anos atrás, eu vou tirar um perfil de um solo. O que é perfil de solo? É uma parte desse solo, beleza? Nesse perfil, eu vou ter várias camadas. Nessas camadas, eu vou encontrar rochas. Eu pego essas rochas, levo para o laboratório, utilizo carbono 14, que você não precisa saber o que é, tá? É uma tecnologia que nós utilizamos junto, né, de todo o maquinário, máquinas, enfim, para saber a idade dessa rocha. E a partir disso, nós sabemos mais ou menos qual era a composição do nosso planeta há milhões de anos atrás. Tranquilidade? Então, destaquei os elementos aqui nessa questão que são mais importantes para mim, e eu vou continuar fazendo isso. Considerando as estruturas geológicas, eu sei que tinha marcado lá em cima, mas eu sou chato, vou marcar de novo, encontradas no Brasil, por que dizemos que o relevo brasileiro é antigo? E eu acabei de destacar a parte mais importante do nosso enunciado. E aí eu te pergunto, eu sei que você está com o gabarito na sua frente, presta atenção, mas é fundamental que você saiba isso, beleza? Por que que o relevo brasileiro é antigo? Cara, primeira coisa, o nosso país está no meio da placa sul-americana. Se você está no meio de uma placa tectônica, a tendência é que você tenha uma realidade tectônica mais branda, mais suave, mais tranquila.
Por quê? Porque quem sente terremoto, preste atenção, não se entrega, tá? Quem sofre mais com terremoto são aqueles territórios que estão no limite de placas tectônicas. Estão ali no ponto onde as placas tectônicas se encontram. Se você está no meio de placa tectônica, você não está nesse encontro de placas. Tranquilidade? Ou seja, esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque se o relevo não sofre constantemente com quebras proporcionadas por terremotos e também por renovações desse relevo pelo encontro de placas que geram montanhas, geram escudos cristalinos, cara, vai ser um relevo que não vai ter muita alteração, pelo menos do ponto de vista tectônico, de placas tectônicas, beleza? Se encontrando, separando ou transcorrendo ao longo de muito tempo. Almir, beleza, então se não é o tectonismo que vai alterar esse relevo, o que irá alterar esse relevo? Intemperismo e erosão, agentes externos, tá? Nós dizemos que relevo, presta atenção nisso que eu vou falar agora, relevo é criado por agentes internos, ou seja, tectonismo, vulcanismo, beleza? E o que vai modelar, presta atenção no que eu estou falando, o que vai modelar esse relevo são os agentes externos. É erosão, é intemperismo. Suavidade? Maneiro. Então, volta para mim. Presta atenção, não se entrega. Se o Brasil, a própria questão já está te dizendo que o relevo é antigo, você tem que mobilizar alguns conhecimentos na sua cabeça. Beleza? Você tem que lembrar que o Brasil está no meio de placa tectônica. Ele não está no limite de placa tectônica, ele está no meio da parada. Então ele não vai sofrer com um terremoto violentíssimo de 6, 7, 8, sei nem tanto, tá, mas tudo bem, 6, 7, 8 graus na escala Richter, onde um monte de coisa começa a ruir, enfim, não. É um negócio bem tranquilo, a gente nem sente os tremores de terra. Show? Então, é um relevo que não sofre com esses eventos, mas ele será modelado, ele será desgastado ao longo do tempo com intemperismo, que lembra, intemperismo é o quê? Presta atenção em mim, vambora. Você tem que saber isso. O que é intemperismo? É o desgaste, é o desgaste, é a quebra da rocha. Beleza? Como que esse intemperismo pode ser? De duas formas, cara. Tu sabe disso, tenho certeza. Intemperismo físico, que é a quebra mecânica da rocha, beleza? Ou intemperismo químico, que é a quebra da rocha a partir de relações químicas. Ou seja, imagina uma árvore crescendo em cima de uma rocha. As raízes dessa árvore vão entrar na rocha, vão romper essa rocha, vão quebrar essa rocha, beleza? Uma atividade mecânica de quebra dessa rocha. Show de bola? Ao mesmo tempo, quando você tem a chuva caindo sobre a rocha, é a água e a sua composição química entrando em contato com a composição química da rocha. E ela vai ser dissolvida de dentro para fora a partir dessa relação química, beleza? São dos dois tipos de intemperismo que nós temos. Depois que a gente quebra a rocha, a partir do intemperismo, nós vamos ter a erosão, que é o destaque e o transporte, principalmente transporte desse material sedimentar, desse material particulado, desse sedimento, desse pedacinho de rocha. Tranquilidade? Então, no relevo brasileiro, predomina intemperismo e erosão, não tectonismo, não vulcanismo. Por quê? Porque nós estamos no meio de placa tectônica e por conta disso nosso relevo é velho, não tem uma renovação constante desse relevo, onde abre um buraco no chão, né? E formas antigas são perdidas e novas são criadas, entende? Com formação de dobramentos modernos ou coisa do gênero. Não, o que a gente tem são relevos que são antigos por conta de uma estabilidade tectônica. Tranquilidade? Presta atenção. Tranquilidade. Show? Maneiro. Agora nós podemos passar. Beleza? 2. De que maneira os fatores naturais do relevo podem dificultar
ou facilitar as atividades humanas. Cite exemplos. É aquilo que eu falei. Tu vai criar boi num dobramento moderno? Uma montanha de 8.000 metros? Frio pra caramba? Não faz sentido nenhum. Você vai começar a desenvolver um plantio de soja em uma montanha de 6.000 metros? Não, cara. Você não vai fazer isso. Fazendo um planalto? Não, você não vai fazer isso. Não faz sentido nenhum. O que você vai fazer? Você vai buscar um terreno plano. Plano. Até para a construção de estradas, de cidades. Ao longo dos séculos, a gente percebe isso. Nós, seres humanos, preferimos localidades mais planas, com rios próximos, com um clima mais ou menos maneiro, nem muito quente, nem muito frio, uma fertilidade naquele solo bacana, tanto que a gente busca rios para poder se localizar. Entende? Ou seja, não tem... Almir, por que a gente estuda relevo em sala de aula? Porque, olha só, a humanidade se estabeleceu ao longo dos séculos, dos milênios, como? Como? A gente olhou para um dobramento moderno e pensou, um bom lugar para construir uma ocupação humana? Faz sentido isso? Não, não. As principais civilizações se desenvolveram ao redor de rios, com terreno plano, beleza? Então, olha só, o gabarito do seu livro está aqui, tá? Agora, a explicação que eu queria te dar, eu acabei de te dar. E por conta disso eu não vou ditar nenhuma resposta ou coisa do gênero, beleza? A resposta está aqui para você escrever se você quiser. E caso você queira parar, escrever com mais calma, só dá uma pausa no vídeo, tá? Ou retroceder, botar na velocidade menor, para você conseguir escrever na paz, tá? Questão Z de número 4. Fala assim, ó. Planaltos são terrenos irregulares. Por quê? Ué, caraca, por quê? Por que um planalto vai ser um terreno irregular? Porque tem temperismo e tem erosão, pô. Direto batendo ali, ó. Direto. Quebrando, tirando partes. Então ele terá, né, altitudes, altimetrias irregulares. Beleza? Acabei de falar. Nos quais a erosão supera a deposição de sedimentos. Os rios, destaque para rios, tá? Que correm nas áreas de planalto, são usados para qual finalidade principal? Olha só, rios que correm nas áreas de planalto. Pequeno gafanhoto, presta atenção, acompanha o raciocínio. Vou fazer um desenho aqui muito do feio, tá? Imagina que isso aqui... Ai, droga, não dá para desenhar aqui, peraí. Deixa eu subir aqui, agora eu acho que vai dar. Imagina que isso aqui, ó, é um planalto. Show? Inclusive esse aqui é um planalto do tipo de chapada, tá? Justamente porque ele é mais chapado em cima, né? Ele é mais plano em cima por conta da maior presença de erosão aí. E aí, pequeno gafanhoto, nasce um rio aqui, ó. Beleza? Aqui. Ô, caraca, não vai rolar. Ih, caraca. Enfim, tem um rio que faz esse movimento aqui, ó. Tá? É um rio de planalto. É um rio que a minha intenção nesse desenho era mostrar que ele nasceu no planalto, mas não ficou tão bom assim, porque eu estou desenhando com o meu dedo, tá? Então, é um rio que, olha só, ele vai se desenrolando pelo planalto, e aí, ó, uma hora ele desce. E aí ele segue a sua vida. E aí você conhece isso aqui como cachoeira, tá? E aí, cara, como que nós, seres humanos, aproveitamos essa estrutura que eu acabei de desenhar para você? Eita, não tá querendo desenhar aqui. Enfim, você tá conseguindo ver o planalto e o rio, né? Imagina. Como que nós, seres humanos, aproveitamos isso? Ué, nós aproveitamos para a geração de energia hidrelétrica. E aí você me pergunta, Almir, por que energia hidrelétrica? O que uma coisa tem a ver com a outra? Eu te digo. Tá vendo essa queda aqui, ó? Essa queda aqui d'água? Tá vendo? O planalto tem um desnível, não tem? Ora, tem um desnível. Ele vem reto e aí cai, isso é um desnível. Nós, seres humanos, aproveitamos isso para geração de energia. Como assim? Ué, cara. Como é que a energia hidrelétrica é produzida? Você tem que ter uma queda d'água, a água se
se desenvolvendo, né? A água percorrendo o seu caminho, o seu trajeto com bastante velocidade. Se tem uma queda, essa água vai descer com tudo. A gente constrói ali, né, na parte mais de baixo dessa queda, uma hidrelétrica, né, com as suas barreiras ali, limita o fluxo dessa água e garante que teremos água numa velocidade bastante rápida para movimentar as turbinas das hidrelétricas e assim gerando energia. Então, como que nós utilizamos os planaltos na vida, né, no dia a dia, para a geração de energia hidrelétrica? Qual a maior aplicação dessa relação, né, dos rios de planalto pela atividade humana para a geração de energia? Tranquilidade? Tirar aqui o zoom. Ih, rapaz, deu um bugzinho. É aquela coisa, né? O site do Plural, ele buga demais, cara. Demais. Eu vou ter que dar uma pausa no nosso vídeo, tá? E eu volto na parte 2 pra gente continuar essa correção, porque o Plural acabou de me zoar, tá? Então até daqui a pouquinho.